Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquele que tudo opera e executa. Confundido aqueles que confiam em seus deuses, aqueles que confiam nas suas armas de guerra, porque nós confiamos no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, aquele que tem poder e autoridade nos céus e na terra, a terra escabelo dos seus pés. E ele está a passear sobre toda a terra com seu exército poderoso, anjos poderosos que sobem e descem sobre ele. Beijai o Filho do Homem, antes que inflame a vossa ira, assim nos diz a palavra do nosso Senhor, aonde são tempos de ira, tempos de indignação do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, do qual ele não tosqueneja, ele tudo opera e executa. Dele não se permite zombar. Lá do alto, ele contempla todos os filhos de Adão, todos aqueles que tramam a oculta, tudo aquilo que é dito dentro das recâmaras, ele está a ouvir. E ele é aquele que tudo opera e executa, galardoa segundo as próprias atitudes, porque se amotinam em vão, ó povos e nações. Porque diante dele não há quem possa impedir o seu agir. Ele os apanha em suas próprias artimanhas, em suas próprias ações, da qual não se produz as boas ações se não for por ele. Ele sabe aqueles que estão falando nele e perseveram segundo o seu espírito, como assim aqueles que não têm o seu Santo Espírito. Aqueles que estão segundo o espírito do erro, um espírito de confusão, de entorpecimento, para que creiam em suas próprias mentiras e recebam o seu galardão, da qual ele está a recompensar. Sim, tempos de juízo sobre a terra, aonde temos contemplado os grandes e poderosos sinais, aonde ele é aquele que os confunde, ele é aquele que aborrece toda obra maligna, da qual ele advertiu para que viesse se arrepender dos seus maus caminhos e consertasse diante do Senhor. Mas não deram ouvidos, zombaram daqueles que anunciavam segundo a sua verdade. Até que não há remédio, da qual ele nos ensina a serpente, o encantador de serpente, se permitir que uma delas os morda, nada resolve, né? Assim, nós perseveramos dia após dia, anunciamos aquilo que ele está a fazer e operar em nosso meio, não aquilo que é vontade própria, mesmo porque a vontade própria não produz. Falamos em espírito e em verdade. Aquele que tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim como aqueles que louvarem em seu nome, aqueles que através das boas atitudes, aonde não é só mover de lábios, tem que estar no coração, amando somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de toda a alma, de todas as suas posses. Semelhantemente a este, amai o próximo como a ti mesmo. Jamais usar da parcialidade, né? Estar sempre suprindo as necessidades dos órfãos, das viúvas, dos pobres nas suas necessidades, fazei em oculto, porque para que ele vos galardoe. Não fazeis para serem vistos por homens, aquilo que uma mão ofertar que a outra não veja. Assim ele nos ensina. E perseverai dia após dia, porque ele é aquele que tudo opera e executa. Não confiamos em reis nem em príncipes, nos meros mortais. Confiamos naquele que está acima de todos, aquele que rebaixa a um, promove a outro, aquele que muda os tempos, as estações, aquele que nos ensina a andar segundo a sua sã teologia, o Evangelho. Porque ondas teológicas que vai e vem, vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, por isso vem a ira do Cordeiro sobre aqueles que assim perseveram, porque não anuncia o Evangelho, faz da mensagem da cruz em vão. Anunciamos aquele pão da vida que veio do alto, aquele que passou pela morte, morte, cruz, foi o Pai o justificou ao terceiro dia, o ressuscitou, aquele que fez as suas aparições há cerca de 40 dias. Sim, aquele que diz
porque me viste, Tomé, crestes, bem-aventurado de agora em diante aqueles que não viram e creem. Aqueles que perseveram com ele reina, mas aquele que o nega, o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos, aonde tempos, aonde o anjo do concerto, né, está fazendo a purificação do templo, está amarrando o joio em feixes e lançando para aquele lugar onde está destinado há muito tempo. É o tofete, o torrador, onde o verme não se apaga. Mas haverá um remanescente que ainda tem o seu nome escrito no livro da vida, onde a qualidade das suas obras é provada pelo fogo. Assim como o crisol é para o ouro, e assim como o fogo é para a prata, assim ele esquadrinha a intenção da mente e do coração. Aqueles que perseveram segundo ele, ainda que alguma das obras queime, ele persevera, está a passear pelo fogo, porque ele é aquele que nos livra de toda maledicência, e em toda adversidade ele está conosco, aquele que disse, não temas, ó vermezinho de Jacó, do qual Jacó, por perseverar ali, lutar com Deus e com homens, ali o príncipe, né, o próprio Cristo, o ungido, que foi, se fez Jesus no monte de Sião. O príncipe que foi ungido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, através do batismo de fogo no Monte das Arábias. Aquele que adentrou novamente as regiões celestiais, o que veio do alto e adentrou, e disse, não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envie o outro advogado, o Consolador. Aquele que tudo opera e executa, e em mais um dia ele nos concede vitória, porque fiel aquele que prometeu, que vem buscar um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, e assim até aqui nos sustentou o Senhor, e nós perseveramos dia após dia, segundo o Espírito reto, inabalável, aquele que tudo opera e executa, aquele que, agindo ele, não há um mísero caco que possa contender com o seu oleiro e dizer por que fazes assim. E nós somos gratos a Ti, Jesus, o grande eu sou, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos concede a paz, que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e coração em Cristo, com Cristo, do qual somos vencedores, do qual somos aperfeiçoados dia após dia com um caráter aprovado, do que não temos que envergonhar. Expomos as nossas obras para que sejam vistas, porque são a própria luz que ele produz em nós, onde ninguém se produz por si mesmo. Está escrito, o espírito do erro é segunda mentira e há trevas, e se há trevas e diga que está na luz, é mentiroso, da qual ele fala, vosso pai é o pai da mentira, assassino desde o princípio, a saber o diabo, que operava sinais ilusórios, não é se disfarçar, que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, do qual foi expulso, amarrado, e agora os seus conservos, o Senhor é aquele que os vence com o sopro da sua boca. Assim nos diz o Senhor em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.